O projeto de transposição do Rio São Francisco não é uma ideia nova. Ampliado no governo Lula, não existe há décadas. O plano básico é construir 2 imensos canais ligando o Rio São Francisco a bacias hidrográficas menores do Nordeste, bem como aos seus açudes. A seguir, seriam construídas adutoras, com o objetivo de efetivar a distribuição da água. Esse projeto é um tema bastante polêmico, pois engloba suposta tentativa de solucionar um problema que há muito afeta as populações do semiárido brasileiro, a seca, e ao mesmo tempo trata-se de um projeto dedicado do ponto de vista ambiental, pois irá afetar um dos rios mais importantes do Brasil, tanto pela sua extensão e importância na manutenção da biodiversidade, quanto pela utilização de transportes e abastecimento. Eu sou o Gustavo Fernandes. O governo brasileiro garante que a principal finalidade do projeto de transposição do Rio São Francisco é dar água ao povo que tem sede, vida digna ao sertanejo que sofre as agruras da seca. Me perdoem. A transposição, contudo, tem sido criticada por ambientalistas e representantes de outros setores da sociedade, incluindo a Igreja Católica. A resposta do governo é que a transposição do Rio São Francisco é uma obra que vai aproveitar a água desperdiçada para trazer grandes benefícios para o povo do Nordeste. Vai melhorar a agricultura, dar empregos para a zona urbana e todos os nordestinos vão ser beneficiados, independentes da situação financeira, principalmente os pobres. O projeto ainda diz que beneficiará 12 milhões de pessoas que vivem no semiárido e não afetará o meio ambiente, pois apenas 1% da água do rio captada é considerada pouco para causar estrago. 1%, ou seja, mentira pura. Dom Luiz Flávio Capio, bispo da cidade de Barra, do sertão da Bahia, diz que a transposição do Rio São Francisco será um golpe fatal para a vida do rio. Sugestões são construir canais para desviar a água do Rio São Francisco. Pede também a revitalização do rio, construção de cisternas para armazenamento de águas de chuva. Obrigado. Chuva faz. Boa tarde. Os impactos socioambientais, praticamente todos os elementos da natureza e a própria natureza se transformam em recursos, ou melhor, mercadorias. A água, elemento vital, é denominada recurso hídrico. A escassez da água faz com que se procurem formas de administrá-la, com gerenciamento de recursos hídricos, de gestão de bacias hidrográficas, criando-se órgãos administrativos, como os comitês de bacias hidrográficas que tentam organizar a captação, a distribuição, o uso da água. Para tratar da transposição do Rio São Francisco, deve-se considerar que haverá uma alteração em toda a dinâmica territorial do país. Toda a sociedade brasileira deveria ter acesso aos próprios propósitos e debater essa problemática. É isso. E não apenas o que se define como áreas dos comitês da Bacia do São Francisco. Afinal, como já dito, a natureza não tem fronteira administrativa. Valeu. O Rio São Francisco é federal, não pertence a nenhum estado em particular, diferentemente do que não há legislação americana que possibilita a eclosão de conflitos sobre direitos de águas entre os estados da fronteira. A Lei de Recursos Hídricos 9.433/97 determina que o Estado deve garantir a necessária disponibilidade de água para a população, onde essa reside. A gestão de recursos hídricos não determina os direitos de quem pode ter acesso, especialmente nos rios federais, cuja água pertence a toda a sociedade brasileira. Sociedades de riolagem, formulando algumas recomendações a serem observadas nos processos da discussão e avaliação de um dos mais complexos projetos em pauta no Nordeste, visando contribuir para o despertar de novos questionamentos sobre as reformas de utilização dos recursos naturais, e em especial sobre a necessidade de repensar a maneira como vem sendo utilizado o Rio São Francisco. Finish.
Nós te amamos, professor Fernando. Nós chamamos o professor Fernando. Nós te amamos, professor Fernando. Nós te amamos, professor Fernando. E é claro que eu